E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Miquio, Hugo Miquio, o Japa. Eu tenho aí quase 40 anos na área comercial, comecei muito cedo, 20 anos no segmento gráfico digital, com expertise em produção gráfica, desenvolvimento de projetos especiais na área gráfica também. Hoje o tema é sobre materiais gráficos para dar suporte no segmento de consultórios, clínicas, hospitais e assim por diante. O que nós vamos ver ou que nós podemos falar a respeito? São os vários materiais que são utilizados e as dicas, as variações de papéis, gramaturas, alguma coisa diferente que possa ser utilizado nesse segmento. Em geral, o que sempre vai ter e que é fundamental são os envelopes. Você precisa de um envelope para colocar ali os seus resultados, para colocar ali os seus exames e assim por diante. Existe o envelope saco, que normalmente é um envelope grande, tem envelopes até bem maiores do que esse, dependendo do tipo de laboratório ou consultório e assim por diante, mas em geral o envelope saco quer dizer que é um envelope grande. E existe o envelope médio, né? Também tem variações de tamanho, mas muito pouco, é o envelope médio. E o que seria o envelope pequeno, a gente chama de envelope ofício. Essa é a terminologia, é o termo mais usado para o envelope ofício. Ele pode ter até uma janela, que seria aqui um acetato transparente, que permite você colocar aqui uma correspondência interna com o nome, os dados da pessoa, às vezes o endereço, fazendo com que a pessoa não necessite ter que colocar uma etiqueta ou escrever à mão, ou ter que gravar no envelope os dados do paciente ou do cliente e assim por diante. Então, são variações existentes. E lógico que o envelope ele pode ser todo colorido, pode ser uma cor, duas cores, ele pode ter impressão do lado da frente ou do lado de trás. E os envelopes também permitem ter o quê? Vários tipos de papéis. Não só papéis, mas gramaturas, que seria a espessura do papel, o peso do papel, diferenciados também. Nesse sentido, o coach vai te orientar qual que seria o melhor tipo de papel, a melhor gramatura, talvez o melhor aproveitamento para a sua necessidade. No dia a dia, o que nós temos dentro dos consultórios? Com certeza, seriam os receituários, ou papel timbrado, papel carta, que às vezes o médico usa ou a pessoa usa para fazer ali as anotações e permitindo que você possa levar para sua casa. Então ele pode ser no tamanho de uma folha sulfite, um A4, ou pode ser um formato A5, ou um pouco menor, ou pela metade, tanto faz. Isso é o que a gente chama de receituário. Então pode ser feito desta forma. Normalmente são papéis mais finos, gramatura 75, 85, 90 gramas e assim por diante. O que é muito utilizado também são os blocos, não é verdade? Que pode ser o pequeno receituário que é fornecido em blocos. E o bloco, que é interessante, ele pode ser tanto um bloco simples, assim, que você pode só destacar, né? Ele é blocado, ele é colado aqui em cima, como ele pode ser um bloco um pouquinho mais elaborado, se a pessoa quiser, com uma capa. Ele tem um dorso, né? E ele tem aqui uma capa. Tanto faz, lógico que aqui vai ter um custo um pouquinho maior, mas tem pessoas que preferem esse tipo de projeto, não é? Que não fique aparecendo aqui a parte interna, então ele tem uma capa e ao mesmo tempo está fazendo aí a publicidade, a divulgação aí do consultório, do hospital e assim por diante, ok? E os blocos, pessoal, existem também pessoas que precisam de bloco para fazer cópia, ou seja, ele dá uma via para o paciente, ele fica com uma outra no consultório ou no hospital. Antigamente se usava carbono, não sei se você é dessa época do carbono, aquele azul, não é? Que sujava toda a mão, aquele carbono preto e tal, praticamente isso eu nem vejo mais, né? E muita gente usava, né? Então se ele fazia duas vias, ele colocava aqui um carbono, escrevia na primeira e o carbono registrava na segunda. Hoje nós temos, com a tecnologia na área de impressão, os papéis autocopiativos, onde ele já vem com esse sistema, como se fosse um carbono embutido no processo de construção do papel, da elaboração do papel. Quando você escreve na primeira via, automaticamente ele já sai na segunda, sem você ter necessariamente aquele carbono avulso. Chama-se papel autocopiativo. Então, muitas empresas, muitos consultórios fazem blocos autocopiativos. Aí você pode ter uma via, duas vias, três vias, conforme a sua necessidade. Logicamente que dentro dos consultórios você vai precisar fazer uma divulgação, então você pode fazer lá os seus folders, os seus panfletos, e aí você tem assim uma variedade imensa, não só de tamanho, mas de gramatura, pode ser frente, frente e verso, com dobra, sem dobra, e aí o coach vai poder te orientar muito nesse sentido. Outra peça muito utilizada são as pastas.
Então, às vezes você quer colocar um diagnóstico, você quer colocar alguns documentos, você pode fazer uma pasta simples, pode ter impressão interna, pode ter impressão numa bolsa, isso aqui é uma bolsa, né? Para você colocar aqui o seu material, ela pode ter duas bolsas, uma bolsa, duas bolsas, pode ter uma lombada aqui, se você for colocar muito material, pode ter impressão no lado da frente, no lado de trás, pode ter acabamentos diferenciados. Normalmente o papel para esse tipo de peça gráfica, que é uma pasta, né, são papéis de alta gramatura, são papéis mais resistentes, papéis mais encorpados, e aí o acabamento também fica de acordo com o que for negociado, de acordo com a sua necessidade. E não pode faltar os cartões, né? Não somente o cartão de visita, mas um cartão para retorno. Existem hoje peças de relacionamento que você pode fazer um cartão de feliz aniversário, você pode fazer um cartão de lembrete e assim por diante. Então, na área de cartões, a gente, né, tem como fazer muitas coisas. Você pode fazer frente, frente e verso, papéis especiais, papéis com alta gramatura, papéis que permitam escrever, tem papéis ou acabamentos que não permitem você escrever em cima, então você tem que pedir realmente ajuda e orientação para a gente entender qual é a tua necessidade e o que a gente pode oferecer para poder atender aí as suas expectativas. Existem peças também muito interessantes, que são as peças de comunicação visual. São aquelas que você coloca na recepção, ou do consultório, ali do hospital, da clínica e assim por diante. Por exemplo, ó, você pode ter isso que nós chamamos aqui de um display de mesa, né? Um porta take one, um porta folhetos, né? Vamos assim chamar. Ele tem aqui um suporte, um pezinho americano atrás, você pode fazer com impressão, tudo branco, só com o logotipo. Isso é para você colocar aqui, né? Seus informativos. Muitas pessoas gostam de pegar, né? Às vezes com informações, às vezes com endereço, às vezes trazendo alguma propaganda, alguma promoção, não importa. Você pode usar essa peça aqui, deixar no seu balcão, né? E essa peça pode ser feita assim em papel e pode ser um suporte acrílico. Então nós também fazemos esse suporte acrílico e você depois entra somente com a impressão do papel e você faz a substituição muito rápida também. Essa é uma peça de promoção. E já? Não! Que pena, pessoal! Mas agradeço a atenção de vocês, ficou aí a dica, peça ajuda de um Power Coach, teremos imenso prazer em orientá-lo, tá bom? Um abraço, arrasta para cima, até a próxima, um abraço, tchau!